Hoje eu vou dar uma dica de como você fazer uma pintura tricoat sem dar mancha e sem dar diferença de tonalidade, tá? Muitas pessoas têm medo de pegar esse tipo de pintura por conta que corre o risco de dar a diferença de tonalidade igual a todos os outros carros, mas não precisa ter medo, porque assim como essa pintura aqui, ela é igual às outras. O único detalhe é que você precisa ter os seus devidos cuidados. Qual que é o primeiro cuidado? Essa porta aqui tinha um amassado aqui. Fiz a funilaria, fiz a preparação e, para não dar diferença de tonalidade, o que eu vou fazer? Vou fazer o alongamento na porta dianteira. Por quê? Porque o prime já chegou até aqui, ó, na pontinha. Então, corre muito risco de dar diferença de tonalidade. E por que isso? Porque a carroceria foi pintada na fábrica com aquele certo lote de tinta e o material que a gente aplica já é um outro lote que já não tem mais nada a ver. Esse carro aqui está com para-choque amarelado, com os frisos amarelados, as peças amareladas, chupadas e sem brilho. Isso de fábrica. Por quê? Porque ele não foi pintado no mesmo ambiente que a carroceria foi pintada. As peças plásticas são pintadas em outro local e com outro lote de tinta, com o humano pintando. Por isso que as peças plásticas às vezes saem com essa diferença de tonalidade. Esse para-choque aqui, por exemplo, ele está muito amarelo. Os puxadores tá um pouquinho amarelado, mas só que ele está opaco, ele está sem brilho. Por isso que eu vou pintar. Aqui tinha um defeitinho e ia ter que pintar mesmo, mas esse outro não precisava pintar. Normalmente eu tiro e guardo, tá? Quando a pintura tá boa. Nesse caso aqui a pintura tá feia, tá opaca, então eu vou pintar. O primeiro passo é fazer o lixamento e alongar na peça vizinha para não ter essa diferença de tonalidade. Aqui tem um machucadinho, como eu vou fazer um alongamento, eu já vou aproveitar também o embalo, tá? É um detalhe muito importante, porque as pessoas têm a mania de falar que precisa pintar a lateral toda. Não precisa pintar a lateral toda, tá? Você sabendo fazer o alongamento, você consegue fazer a pintura exatamente no que precisa. Nesse caso aqui, não tem como eu fazer a pintura dessa porta aqui, porque pode correr o risco de ficar com a diferença de tonalidade mais claro, mais escuro, mais amarelado. Então eu não quero correr esse risco. O carro é um carro praticamente novo, então aqui eu vou fazer o alongamento, né? Então eu vou começar aplicando a base ali para fazer a cobertura do primer. Então acompanha aí para vocês verem como é que é simples. Bom, como vocês viram, eu faço dessa maneira. Existem várias técnicas que as pessoas usam no seu dia a dia. No meu dia a dia eu faço isso. Existem vários linguajares, porque depende muito de região para região. Eu chamo de pulverizar. Pulverizar não quer dizer que ele está caindo pó seco na peça. Pulverizar é um modo de dizer que ela não vai cair molhada na peça. Existem outras pessoas em outras regiões que chamam de semi-úmido ou úmido, quando você encharca a peça. Eu faço semi-úmido, ele faz a cobertura, mas não faz a cobertura por total. Isso é um controle para não ocorrer um risco de dar algum problema. Então eu faço dessa maneira, primeira demão pulverizada, semi-úmido, né? Em outras regiões deve ter algum outro nome que eu não conheço. Eu faço dessa maneira, espero um intervalo de 5 minutinhos. Daqui a pouco eu venho com uma outra, um pouquinho mais carregado, mais pulverizado ainda. Eu não gosto de encharcar porque corre o risco de dar algum probleminha. Quais são os problemas? São vários. O primeiro problema que pode acontecer, nesse caso não, mas em caso de carro repintado, é de o material de baixo puxar e formar um mapeamento. Nesse carro aqui, como a pintura é original de fábrica, não corre esse risco, mas pode acontecer algum outro problema. Então eu evito de dar esse problema e faço dessa maneira, tá? Então, esperando esse intervalinho de 5 minutos, eu venho com uma outra passada, um pouquinho mais carregada, mas continuando fazendo pulverizado.
Nessa segunda passada que eu dei aqui, quase que já cobriu. Só que eu vou esperar mais 5 minutinhos, passar um paninho pega-pó aqui e vou fazer mais uma passada. E nessa passada que eu for fazer, eu já vou começar a fazer o alongamento. Eu não fiz o alongamento ainda. Ele cai um pouquinho pela fita ali, pela marca da fita, dá pra ver que cai um pouquinho. Porque é lógico que você vai fazer a cobertura, você tem que ultrapassar um pouco a peça que você está pintando, tá? Independente se essa peça está no cavalete, se ela está no carro, você precisa ultrapassar a passada para ela poder fazer uma cobertura por completa. Se você parar exatamente com a pistola na peça, pode correr um risco de você não fazer a cobertura por completo. Então você sempre tem que ultrapassar a peça, tá? Na segunda eu já vou fazer o degradê, que é o alongamento, para poder já entrar com o efeito, tá? Que a gente costuma chamar de efeito. Tem a base e tem o efeito, que é o efeito pérola. Vou deixar no link aqui embaixo o curso 100% online, tá? Lá você vai aprender exatamente do passo a passo da pintura automotiva. Lá no curso eu mostro do início até o fim para você aprender a fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui, tá? Eu tinha na minha mente de não fazer o curso online porque eu achava que as pessoas não tinham condições de aprender assistindo por vídeo. Só que as pessoas me lembraram quando eu comecei. Eu comecei como? Como é que eu aprendi? Eu aprendi olhando. Então, se eu aprendi olhando, é capaz que você também consiga aprender olhando. E aí depois é lógico que você vai ter que pôr em prática, tá? Existem algumas pessoas que são mais limitadas, que precisa estar presente, né? Tem que ser um curso presencial. Mas a maioria consegue aprender por vídeo, assim como várias pessoas. Só nessas dicas que eu dou aqui no YouTube, várias pessoas me agradecem, várias pessoas falam que o conteúdo que eu passo, elas conseguiram aprender e estão trabalhando no ramo. Pelo que eu vi, a cor ela está bem aproximada da cor do carro, mas mesmo assim eu não posso confiar. Então eu preciso fazer o alongamento na peça vizinha, porque às vezes pode ser que na chapinha fique igual e na hora que você inverniza dê uma diferença de tonalidade. Isso quem vai ver? Quem tem o olho clínico. Quem não tem o olho clínico não vai perceber, mas eu prefiro fazer isso para ficar idêntico e não ter esse problema. Agora sim, totalmente coberto. E aí eu vou dar mais uma dica que é o seguinte: eu não costumo fazer isso, eu faço às vezes, mas quase sempre eu não faço. Mas hoje eu vou fazer, que é dar uma última demão, fazendo o alongamento. E o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma pequena quantidade de diluente para PU na tinta, na base. E para que eu vou fazer isso? Porque normalmente quando a gente compra essas tintas feitas na máquina, ela vem um pouquinho mais grossa. E na última demão, porque você consegue fazer o alastramento melhor dessa tinta, tá? Então por isso que às vezes eu faço isso. Nem sempre eu faço, mas às vezes eu faço. Aqui não precisaria. Nesse caso aqui ficou exatamente do jeito que eu queria, mas eu vou fazer para eu conseguir alongar um pouquinho mais para frente da porta aqui, ó, um pouco depois da maçaneta, tá? Então por isso que eu vou fazer isso daí. Agora sim, finalizado. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar o efeito.
E como é que eu vou fazer para aplicar o efeito? Você vai pegar, vai aplicar exatamente onde você pintou a peça, né? Você aplica o efeito até onde você terminou com a tinta, tá? Se você quiser, vamos supor, você vai dar a primeira e a segunda demão exatamente onde você terminou com a tinta. Se você quiser, você pode vir com o efeito até o final da peça na última demão. E até o final da peça na última demão. Mas não tem necessidade. Você pode vir com a lanterna na última demão, onde você terminou. Você pode vir com a lanterna depois e conferir. Vem conferindo, porque se ficou faltando o efeito, a lanterna vai te mostrar. Mas para você não correr esse risco, você pode a última demão alastrar até a ponta, tá? Só a última demão. Mas não tem necessidade também, como eu já disse. Então eu vou fazer isso daí, vou começar a fazer a aplicação do efeito, primeira, segunda demão, e vocês vão acompanhar. E para quem nunca viu como é que é o efeito, ó, ele é desse jeito aqui, ó. E agora eu vou acender a lanterna. Ele é quase transparente. Ó, foi aplicada a primeira demão de pérola aí, tá vendo? Do efeito. E vocês não enxergam nada. Na hora que você tá aplicando, parece que você não tá aplicando nada. Mas ó, tá vendo? Não mudou nada. O que você vai precisar observar é se a pérola foi capaz de cobrir, fazer a aplicação do poliéster. E como é que você faz? E como é que você faz isso? Vindo com uma lanterna e olhando. Olha lá, tá vendo? Aqui, ó, do jeito que tá aqui não dá pra ver nada, né? Agora se eu acender a lanterna aqui, ó, aí você já consegue enxergar o efeito, ó, tá vendo? Eu vou apagar, olha lá. Então vamos aqui, ó, agora para as peças. E olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo que tá todo brilhante, né? Ó, tá brilhando. Aí você vai acompanhando com a lanterna. Tá vendo? Eu não tenho uma necessidade de fazer a aplicação por completa. Aqui ele tá lixado, então ele fosqueou, então não dá pra ver direito os brilhinhos. Aqui dá pra ver direitinho os brilhinhos porque eu acabei de aplicar. Aqui não dá pra ver direito porque tá lixado, tá fosco. Mas não tem necessidade de eu aplicar pra lá. Se você quiser, tiver com medo, não quiser correr um risco, você aplica na peça toda a última demão. Não tem problema nenhum. Tá? Mas tem que ser uma demãozinha fina para não correr o risco de mudar a tonalidade. Esse tipo de efeito que é meio transparente, ele não corre esse risco de mudar a tonalidade. Agora tem certos efeitos que eles são um pouquinho mais escuros, que aí sim, ele muda a tonalidade. Vocês viram que eu afinei agora, né, o efeito, que é para não poder dar mais uma passada aqui para poder completar.
Bom, agora está concluído. Agora é o seguinte, eu vou preparar o verniz e vou, aplicar o verniz. E vocês viram que eu terminei aqui, né, ó. Só que para poder mostrar para vocês, eu fui e joguei para lá. Joguei para lá para mostrar que não tem problema nenhum. Então vocês vão conferir que não vai ter problema. Aqui, ó, esse pedaço eu não joguei. Vocês viram que eu não joguei aqui, ó, tá? Então aqui tá intacto ainda. Mas pra cá eu joguei em tudo. Mais uma dica agora na aplicação do verniz. Eu apliquei o efeito aqui, né? Então ele tem uma ancoragem ali. Eu apliquei um produto, um material ali. Aqui tá liso, porque eu não apliquei nada. Então ele não tem ancoragem, ele tá liso. Sendo que eu lixei com a 800. 800 é um pouquinho mais grossa o lixamento. Tem gente que lixa com a 1200. A 1200 é muito fino. Na hora que passa o verniz ele já escorre. Aqui é um pouquinho mais difícil de escorrer, mas também corre o risco de escorrer. Então, qual que é a dica? Venham com a primeira demão com a passada mais rápida com o verniz aqui. Vai ficar feinho, vai ficar pulverizado, é normal. Aqui, se eu não tivesse essa ancoragem que eu fiz aqui com um produto, com um material, teria que fazer a mesma coisa, aplicar rápido aqui, tá? Então a dica é essa. Os lugares que estão lisos, onde não foi aplicado material nenhum, você tem que tomar o cuidado com a primeira passada do verniz para não escorrer, porque ele pesa, ele não tem como se segurar em nenhum lugar, ele desce e escorre, tá?
Primeira aplicação de verniz, primeira demão de verniz aplicado, ó. E aqui, ó, a textura já ficou parecido. E ó, e o detalhe que eu vou mostrar agora, ó, aqui tem base poliéster. Deixa eu ver se vai pegar o foco aqui. Ó como ficou feinho, né, ó, a aplicação. Deu uma passada rápida. Vocês viram que eu dei uma passada da mesma maneira que eu dei pra cá, eu vim pra cá, na mesma velocidade. Aqui tá pulverizado, ó. E agora olha aqui, ó. Tá brilhante. Tá vendo? Então é isso que eu quero dizer. Aqui não tem ancoragem. Mesmo que eu dei aquela passada com um efeito aqui, ó. Olha lá, ó. Não teve ancoragem, ó. Ó a textura, ó. Deixa eu ver se vai pegar o foco aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Ficou um granuladinho, né? A textura desse carro é assim, ó. Desse jeito. É feinho assim, ó. Exatamente assim é a textura desse carro. Agora imagine se eu tivesse dado uma passada lenta aqui, ó. Nossa, isso aqui ia escorrer tudo. Entenderam agora? Depende muito da viscosidade do verniz que você está usando. Você pode aplicar numa passada razoavelmente lenta, mas eu não sei, depende muito da pistola também. Se você não tiver com uma pistola DeVilbiss, umas pistolinhas TI, ele escorre. A pistola ajuda a não escorrer. Nesse caso aqui, a pistola que eu estou usando é uma pistola chinesa. Ia escorrer aqui, ó. Ia escorrer desse... Exatamente aqui ela ia escorrer.
É isso aí, trampinho finalizado. As maçanetas estão aqui, pintadinhas. E agora vai faltar eu montar tudo aí, ó, tá faltando aí, lavar e entregar, tá? Então aí, ó, a cor aqui na porta bateu certinho, lá bateu certinho. A única coisa que não tá batendo ali é o friso ali que tá amarelado. Igual esse para-choque aqui, ó. Isso é de fábrica, hein? Ó, eu não pintei esse friso aqui porque senão eu ia ter que remover lá o nome lá, o Kicks lá na frente. Então eu não pintei. Mas devia ter pintado, né? Devia ter arrancado aquele nome lá e falado pra ele comprar depois. Depois eu vou ver se eu falo pra ele que eu pinto esse friso aqui. Falar pra ele depois trazer o carro de novo pra me pintar esse friso aqui, que tá matando agora, viu? Aí, ó, tá vendo? As pessoas acham que o carro vem zero de fábrica, aí, ó, sem defeito. Se engana. Então é isso aí, ó. Finalizado. Não mostrei a etapa do polimento, mas para quem quer aprender a etapa do polimento aí, quem tem vontade de aprender a pintura, a etapa do polimento, toda essa etapa, eu tenho agora um curso 100% online. É só clicar aqui embaixo aqui na descrição que você vai cair lá no curso lá. É do início ao fim. Lá tem todo o passo a passo. Para quem não manja nada, tá querendo começar nesse ramo agora, não precisa saber absolutamente nada. Vai fazer esse curso aí e vai aprender todo o passo a passo, tá? E eu vou agendar aqui uma data que é o de polimento, tá? Eu vou marcar, vou agendar aqui direitinho. Depois eu ponho a data aí para vocês saberem. E eu só vou disponibilizar para 3 alunos, tá? São só 3 alunos, tá? Eu ia colocar só 2, mas vamos por 3 aí, tá? Eu vou mostrar todo o passo a passo. Vocês vão aprender todo o passo a passo de como fazer um polimento de repintura. Muita gente acha que é simples, né? Fazer polimento pós-repintura, mas tem todo um passo a passo aí para você conseguir fazer um trampinho desse aqui, ó. Tá bom? Então é isso aí, terminar de montar aqui, beleza? É isso aí, o carro já estava pronto. Ontem eu ia levar para lavar, né? E o cliente decidiu pintar todos os frisos que ficou amarelado. Os para-choques ainda estão amarelados. Mais para frente ele vai fazer os para-choques. E as maçanetas, as maçanetinhas ali, ó, tava tudo ficando opaco, sem brilho. Então ele pediu para pintar também. Então já estou repondo a dupla face ali nos frisos e pondo de volta nos seus devidos lugares. E aí vai ficar tudo branquinho. Mais pra frente faz os para-choques para deixar tudo branquinho também e zera. É isso aí, trampo finalizado com sucesso. Agora só falta colocar as letrinhas ali e entregar, porque já foi pro lava rápido, já tá lavadinho, tá limpinho. E é isso aí. E para você que tem vontade de trabalhar com pintura automotiva, não manja nada, quer começar do zero, eu tenho um curso aqui, vou deixar no link aqui embaixo. Lá tem todo o passo a passo, desde o início até o fim. E aí você vai aprender a trabalhar com pintura automotiva nessa pegada aqui, ó. Pintura tricoat, qualquer tipo de pintura você vai conseguir realizar, beleza? Clica lá no link lá embaixo, lá, tira todas as suas dúvidas, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Forte abraço, fui!